Oi, doutora Jana, tudo bem? Tudo bom, querido? Tudo bom, querido? Tudo jóia. Que honra tê-la aqui conosco nessa noite, nesse finalzinho de tarde. É um prazer é todo O meu. prazer é todo Friozinho meu. aqui em BH. Friozinho aqui em BH. Aqui em São Paulo também tá friozinho. Doutora, eu quero dar boas-vindas. Eu estava já falando um pouquinho ali sobre essa noite, sobre o que isso representa para nós como empresa. Gente, eu vou só desativar os comentários, segura tudo que vocês têm para falar aí que a gente vai abrir já já. Só para vocês não se perderem aqui na distração, tá bom? Mas mandem os coraçõezinhos, doutora. Fiquei sabendo que subir coraçãozinho faz com que mais pessoas vejam a nossa live. Eu não sabia dessa. Eu achei que atrapalhava no no começo, começo, acredita? Doutora, é com muito prazer que eu estou nessa noite te recebendo. Eu sei como é a sua agenda, como é a sua vida, a sua rotina, né? Uma rotina cheia. Então, assim, para mim é um prazer imenso. Eu estou muito emocionada, de verdade. Que isso, imagina. Porque eu tenho crescido muito com tudo que eu tenho aprendido com vários de vocês, né? E a senhora faz parte disso, dessa mudança de estilo de vida, de comportamento, de pensamento. Estava falando para o pessoal que essa noite a gente vai quebrar muitas vaquinhas sagradas aqui, né? Com o intuito de libertar as pessoas. Amém. Então, meu nome é Viviane, eu faço parte aqui da Academia Estudos Pilates Pro Corpo, sou administradora e proprietária também. Eu estava falando que a nossa missão aqui, o nosso propósito sempre foi tentar, de forma clara e transparente, levar o conhecimento. E uma palavra que tem falado muito comigo nos últimos tempos é que o conhecimento liberta. E não tem outra forma da gente ser livre se a gente não se abrir para o conhecimento. Então, eu queria que a senhora se apresentasse. Fica à vontade, a casa é sua. Seja bem-vinda. E depois a gente vai começar com as nossas perguntas. Não me chama de senhora. Não me chama de senhora. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Doutora Jana, ok. Então, tá dando eco, não tá, Tá não? dando eco, não tá, não? Tô achando que eu falo, tá dando um delay muito grande. Vocês estão achando que tá dando eco? Pergunta pro povo aí. Pergunta pro povo aí. Abre os comentários só pra gente saber. Pode ser que Que aqui tá tudo fechado. veja se tá dando eco. Gente, melhorou? Como é que tá o som aí, pessoal? Ei, Vi, tá aí, gente, chame as pessoas pra vir pra live, porque eu fiz propaganda no Transformers e eu achei que eu tinha feito no meu. Aí eu fiz agora que eu vi que eu fiz só no Transforma. Tô doida, eu fico trocando de perfil o dia inteiro. Chamem as pessoas. Tá dando eco então ou melhorou? Eu tirei meu fone para ver se melhora. Tá no da Eu doutora. posso tirar? Melhorou. Ela falou que melhorou. Deve Ficou bom? ser o meu, então. Então tá bom. Então tá ok. Então vou me apresentar. Olá, eu sou Janaína, sou médica, endocrinologista, moro em Belo Horizonte, me formei na UFMG há 17 anos atrás. Eu adoro falar 16, já são 17 anos atrás. Eu fiz residência em endocrinologia, sou titular da Sociedade Brasileira, né, fiz a prova de título, tenho o título da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, fiz mestrado no UFMG, na fisiologia, ei Kelly, com drogas novas para diabetes, que hoje em dia eu espero nunca usar, né? E fui preceptora de residência, de clínica, trabalhei muito tempo com pé diabético, sou especialista nisso. E hoje em dia eu tô só no consultório depois que meu filhinho Pedro nasceu, então sou esposa do Léo, mãe do Pedro. Pedro tem 2 anos, né? Se vocês me seguem aí, vocês já viram a carinha dele, sapeca. E hoje eu trabalho em consultório. Eu sou coordenadora, junto com a Daniela Godoy, da pós-graduação em Low Carb da PUC Minas, e dou aula também nessa pós-graduação, então temos uma pós-graduação. Ela é presencial, mas em breve será EAD, se Deus quiser. E tá bom, né? Chega, né? E hoje eu me dedico, eu sou especialista em diabetes, obesidade, tireoide, hormônios em geral. Mas eu amo também estudar sobre câncer, Alzheimer, e todas as aplicações da dieta cetogênica. Então é isso. Perfeito. E essa dieta cetogênica, essa tal de low carb, esse tanto de coisa que a gente tem aprendido nos últimos tempos,
Assim, para mim, eu falo que foi um divisor de águas. Eu comecei a praticar por conta da corrida, né? Conheci a doutora por meio da MV, que está aí com a gente, e os atletas low carbs, enfim. E eu, sem saber, eu estava praticando a cetogênica por conta do jejum, mas eu não sabia o que era isso, né? E eu comecei a perceber muitos benefícios no meu corpo, na recuperação, pós-treino, pós-prova, e foi fantástico. E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais e acompanhar vocês e ver tudo. Eu falei, gente, esse negócio tem embasamento e o trem tem que ser divulgado para que as pessoas saibam que existe luz no fim do túnel. Né? Existe. Não apenas para a gente que é atleta, mas para as pessoas que realmente têm patologias, né? Como é o nosso assunto de hoje, obesidade e diabetes. E assim, doutora Janaína, eu fiz assim, algumas perguntas, mas assim, eu estava ali me arrumando e eu lembrei que quando eu tinha mais ou menos acho que uns 10 para 12 anos, eu não me lembro muito bem a idade, eu perdi a minha madrinha, minha tia madrinha, com diabetes. E era uma diabetes adquirida, né? E eu lembro que assim, a gente chegava na casa dela para fazer visita, e eu lembro que tinha muitas coisas que hoje eu falo, gente, não, tá tudo errado. Mas, assim, né, eu fiz algumas anotações que é para eu não perder nada. Doutora Janaína, responde pra gente, obesidade e diabetes, qual a correlação entre uma coisa e outra? Então, pessoal, nós temos alguns hormônios no nosso corpo que regulam como as coisas acontecem, né? E um dos hormônios chama-se insulina. A insulina, ela é necessária, né? Ela coloca a glicose para dentro das células, mas se você tiver com ela alta demais por muito tempo, ela começa a atrapalhar o resto do corpo. Então, nós temos no nosso corpo vários órgãos, tem músculo, tem fígado, tem coração, cada um deles responde de um jeito diferente à insulina. Tá? Por exemplo, os músculos, eles podem até crescer com insulina, né? E a gente pode colocar glicose para dentro dos músculos. Mas o tecido adiposo, a gordura, também ela cresce com a insulina, cresce muito. Então, a insulina, ela acumula gordura em locais que a gente não quer, que é justamente na barriga, tá? Essa gordura da barriga, ela aumenta muito a inflamação, ela produz hormônios que aumentam a inflamação. Essa inflamação não deixa o resto do corpo responder à insulina. Então, aquela insulina que colocava a glicose para dentro da célula, facinho, não consegue mais. E aí o pâncreas que produz a insulina fica assim, pô, tô mandando entrar, vocês não estão, eu vou gritar mais alto. Ele produz mais insulina. Eventualmente, a glicose vai entrar para dentro da célula. Então, é muito interessante, no Japão, eles têm empurradores no metrô. Não sei se vocês já viram esse videozinho. Coloca empurradores no metrô do Japão. No Google, vocês vão ver. Então, imagina que aqueles trens, o metrô lá, é uma célula do nosso corpo. A glicose são as pessoas. Então, as pessoas vão entrando no trem. Vocês estão comendo pãozinho, biscoitinho, arrozinho integral, biparrinha, paçoquinha Dade, é só porcaria, né? Vai. E aí, chega uma hora que não cabe mais. E começa a sobrar glicose do lado de fora. Mas não pode sobrar. Não pode sobrar, porque a glicose é tóxica, ela tem que entrar para algum lugar. Aí, no metrô, eles têm pessoas contratadas para empurrar as pessoas para dentro dos trens. Literalmente. Assim. Aí a pessoa fica assim, entra e fecha a porta. Aí o trem sai. O nosso corpo tem insulina. Então o pâncreas produz mais insulina até que a glicose entre, mesmo que forçado. Então você ter a glicose normal não necessariamente se traduz em saúde, se a sua insulina estiver alta. Ninguém olha isso. As pessoas nem pedem insulina para dosar no sangue, porque falam que pra quê? Pra quê? Elas olham só para a glicose. Só que isso é um erro. Isso é igual varrer a sujeira para debaixo do tapete. Literalmente, você está varrendo a glicose para dentro da célula que já está lotada. Tá? Então, quando acontece essa guerra, você está comendo carboidrato demais, não tem para onde ir. O seu pâncreas tem que enfiar para dentro e começa a subir a insulina. Essa insulina alta vai acumular gordura, porque a glicose não tem para onde ir. O excesso de energia tem que ser armazenado. As plantas armazenam energia, glicose, em forma de amido na raiz. Né? Oh, glicose pura.
Nós armazenamos energia em forma de gordura. Entendem? E aí, da onde vem o diabetes com tudo isso? Então, vamos lá. A gente está com essa gordura produzindo esses hormônios que aumentam a inflamação no corpo. Isso aumenta a aterosclerose, risco de câncer, risco de infarto, de derrame, de Alzheimer, essa inflamação. E essa gordura impede a ação da insulina. Tá bom? Então, o pâncreas já está sobrecarregado, aumentando a produção de insulina para tentar colocar essa glicose que vocês não param de comer para dentro. Pensa. Chega uma hora que o pâncreas não consegue, porque o corpo está tão surdo, está tão resistente à insulina, que a glicose acaba ficando de fora. E o trem vai embora e as pessoas ficam para trás, a glicose fica ali. Tá? Geralmente isso acontece quando a glicose em jejum está em 100, 101, 99. E o médico dá um tapinha nas costas e fala assim, você está comendo muito, vai fazer exercício. Nem fala com a pessoa que ela está pré-diabética. Mas já é um diabetes aparecendo. Né? E a gente tem uma outra coisa, que é o fígado, né? O fígado da gente também tem que guardar a glicose, ele armazena a glicose para liberar na hora que a gente está em jejum. Quando a gente está em jejum, você já ouviu, a gente cansa de falar isso. Eu jejuei 88 horas outro dia. Não morri. Uau. Fiquei com foco. Estava ótima, malhando, fiquei ótima. Né? Como isso? Porque o fígado produz glicose. O fígado produz glicose para um pedaço do cérebro que precisa, para as células sanguíneas que precisam, para o rim. Então, alguns pedacinhos do nosso corpo realmente precisam só de glicose. O fígado produz mais do que o suficiente. Tá? Então, o fígado é para isso. Ele armazena glicose, um pouquinho, 100 gramas mais ou menos, para na hora que a gente está dormindo, em jejum, ele libera essa glicose. Parece simples, né? Só que aí você começa a comer muito açúcar, muita glicose, muito amido, né, que vira glicose. A insulina está alta, ela não tem que enfiar essa glicose em qualquer lugar. Então, o fígado paga o pato também. Ela enfia no fígado. Só que o fígado tem uma capacidade limitada de armazenar glicose em forma de glicogênio, né, que são um colar de pérolas de glicose. É igual amido, só que no nosso corpo. E aí, quando não cabe mais, aí começa a virar gordura. Aí o fígado começa a produzir gordura, que é a esteatose hepática, que é gordura no fígado. A gordura no fígado nada mais é do que a resistência insulínica no fígado. Significa que a gente está comendo demais, que a insulina está alta demais e está acumulando em tudo quanto é lugar. E aí o fígado, que tem que produzir glicose só no jejum, começa a produzir glicose depois que você come. Ele não entende que você comeu, que a insulina subiu, que agora está na hora dele parar de produzir e está na hora dele guardar, porque ele está tão cheio que ele fica soltando toda hora. Percebe? Então, vem a glicose do fígado que não para de produzir, que está surdo, vem a glicose da sua dieta. Vira uma e a insulina vai fazer. Né? É uma bomba. E aí o diabetes aparece. O diabetes aparece, né? O diabetes, não, a glicose alta é diagnosticada quando o seu corpo não consegue mais administrar essa bagunça. Então eu pergunto para vocês, né? Todo diabético é obeso? Não, não é. Mas o mecanismo é o mesmo. Por exemplo, os asiáticos, né? Eles não são gordos assim. Mas para ficarem diabéticos com muito menos barriga, eles já ficam. Tanto que a circunferência abdominal deles é menor para o diagnóstico de síndrome metabólica. Né? Enquanto no homem aqui é mais de 100, ele é 94, passou de já é. Então, cada raça manifesta de um jeito. Mas, em geral, o diabetes é uma doença de resistência insulínica. O diabetes, gente, começa 12 anos antes. E os sinais de que o diabetes está começando são triglicérides altos, o exame de colesterol alto, triglicérides alto, insulina alta, ou em jejum ou pós-alimentar, aí tem uns testes que a gente faz, né? E GGT. GGT é uma enzima hepática. Quando o GGT e o triglicérides estão altos, é sinal de resistência insulínica no fígado e de risco alto de chegar um diabetes lá na frente. É isso. Uau. E olha só, mais ou né? menos. E olha só, doutora, a gente muitas vezes, assim, eu, por exemplo, cresci ouvindo, não come muito doce, não come muito doce. E a gente acha que é só o açúcar, né? E tem muita gente que ainda acredita que é só o açúcar que pode causar o diabetes. E eu vejo muitas vezes aqui na academia, pessoas que são diabéticas, que têm resistência à insulina, se entopem de carboidrato, porque falam, não, eu não posso ficar sem comer, porque senão a minha glicemia vai cair.
E aí se entope de açúcar e carboidrato para tomar remédio para controlar. Então, assim, tem coisas que às vezes minha cabeça dá um looping que eu não consigo entender qual é o mecanismo que funciona nessas questões. Porque se você é resistente, né? Alguém, tipo, é um celíaco, tem problema com glicose, você não vai ficar tomando leite para tomar um remédio para baixar aquilo, né? A gente precisa tirar. Então, e desmistificar que é só o açúcar, né? Porque o carboidrato, ele entra como açúcar também, que muita gente, eu acho que não sabe disso, né? Gente, carboidrato é o grupo de alimentos que vão virar glicose em última instância, ou frutose. Então, tem vários tipos de carboidrato, né? O leite. O leite tem lactose, que é o açúcar do leite. É um disacarídeo, que uma molécula é glicose e outra é frutose, tá? O açúcar de mesa tem frutose e glicose. A diferença é mínima. É açúcar do mesmo jeito, tá? Então, quando a gente vai formar uma amida, é maltose, é glicose com glicose. Então, o que a gente tem que entender? Que para o pâncreas não interessa se a glicose veio do pão ou da batata doce, ou do açúcar de mesa demerara. Para o banco, se você chegar no banco com 100 mil reais em notas de 20 e 100 mil reais em notas de 100, interessa, você é rico do mesmo jeito, o banco te quer. Não faz diferença, na hora que cai ali é gol, meu filho, acabou. Então, não importa, quando chegou no sangue, chegou como glicose, não importa como você enfiou na boca. E o que importa é você saber o que você está enfiando na boca. Se aquilo vai virar glicose ou não. Porque a dieta low carb, que é de baixo carboidrato, tem glicose, tem carboidrato. Mas a gente ingere os alimentos com menos amido. Não é uma dieta sem carboidrato. Poderia ser, né? A carnívora é. Tá travando, gente? Tá travando, Aqui pra mim, não, pra mim tá tudo bem. Tá travando, gente? O S. Souza falou que tá travando aqui. Uma pessoa falou que tá travando. Não, aqui tá ok. Então tá, os comentários estão subindo, então eu vou continuar falando. Então, tá ótimo, beleza, Vanessa, obrigada. Obrigada, Fafá. Então, olha só, com relação ao que você come, né? Olha que legal, eu estava conversando com meu marido, o Léo, esses dias, eu não entendo isso. Especial, gente, especial e gourmet, tá? A Flávia tá aí, a Flávia Maurício. Sensacional, bacon, a linguiça, tudo low carb, defumado, amo, de paixão. Quem não conhece, tem que conhecer especial. Bom, então, ele estava falando comigo que ele veio do interior de Minas, veio de Pará de Minas. E falou assim, minhas tias comiam açúcar o dia inteiro no café. Naquela época, a pessoa não era tão gorda assim. Come-se açúcar no Brasil há muito tempo. E aí eu estava tentando falar com ele, ok, por que algumas pessoas comem açúcar e não ficam doentes e outras ficam? Então, tem uma questão, Mariciana, tem uma questão genética, lógico, sempre tem uma questão genética, tá? E tem uma questão comportamental. Mas existe a Revolução Industrial dos anos 70. O que os anos 70 fizeram? Tira a gordura, que faz mal. Eles achavam, até hoje, né? O povo acha que gordura faz mal. Troca por carboidrato. Aí todo mundo morre de fome, tem que comer de 3 em 3 horas. Vai comer o quê? Snacks. Indústria, faça snacks. Tudo orquestrado. Tudo junto. Tá bom? Então, quando a gente percebe isso, o que veio para o mercado? Alimentos altamente processados, com muito açúcar, gordura e sal. São alimentos que o sal disfarça a quantidade de açúcar e a gordura é uma gordura hidrogenada, é uma gordura ruim. Esses alimentos são altamente calóricos, eles carregam para dentro de você muito mais açúcar e sódio do que você consegue imaginar. Se você separasse aquilo e fosse comer, você não conseguiria. Então, a comida processada, na minha opinião, é uma das grandes vilãs na piora do diabetes e da obesidade na nossa história. Né? Porque tem tribos aí que comem arroz e feijão, comem mandioca o dia inteiro e não engordam. Faz muito exercício, né? Forte e tal. Tudo bem. Como tem tribos que comem só coco e óleo de coco e estão ótimos também. Mas na hora que você enfia um hambúrguer com a batata frita, feita no óleo vegetal, aí que começa a ficar ruim. Quando você começa a tomar aqueles biscoitinhos recheados, sensacionais, croque, tudo com gordura trans, isso inflama a sua barriga. Tem açúcar, que é frutose, né? A frutose é um dos componentes do açúcar, né?
E das frutas também, dos sucos de fruta, esses sucos super integrais, mega, super megaloblásticos, deliciosos. Açúcar puro. Mesmo sendo integral, de fruta mesmo, é fruta concentrada, igual geleia. Geleia é fruta concentrada, mesmo low carb. Se você exagerar, é frutose aquilo ali. Então não é para abusar, né? Então, quando você põe para dentro frutose em excesso, seu corpo não está preparado para lidar com esse tipo de açúcar em grandes quantidades. Se você comer uma fruta só, provavelmente você não vai ingerir uma grande quantidade. Mas um suco, um refrigerante com xarope de milho, o açúcar, o mel, o agave, né? Agora tem um adoçante de agave que as blogueiras estão postando como super saudável. É frutose pura. Isso vai causar no seu cérebro a perda da saciedade, inflamação cerebral. Tá? Então, o seu cérebro não sabe a hora de parar. Vocês acham que as grandes cadeias de fast food dão refrigerante por 25 centavos a mais, dá o dobro de refrigerante porque eles são bonzinhos? Não é. É porque o refrigerante inibe a saciedade. Porque tem muita frutose. Você acaba comendo mais do que você comeria. Então, pensem que existe toda uma engenharia alimentícia por trás disso aí. São milhões de dólares investidos. Então, quando a gente coloca comida processada na nossa vida, aí a gente adoece. O excesso de açúcar vai adoecer também, lógico. Mas se você olhar historicamente, algumas pessoas comiam açúcar e não ficavam doentes, né? Faziam mais exercício, compensava. Quando para de fazer exercício, que engorda, né? Os atletas todos engordam depois. Que induziram essa resistência e compensavam com exercício. Chega uma hora que você não consegue compensar mais. Você engorda. Ex-jogador de futebol, ex-nadador, você pode olhar aí, por aí. Grande problema de obesidade, né? Então, a comida processada, o excesso de calorias disfarçadas em componentes ruins, que aumentam a resistência insulínica por um lado e aumentam a insulina pelo outro. Pronto, acabou. É um pesadelo. E às vezes as pessoas não se dão conta, né, doutora? E aí também tem a questão assim, falando da nossa realidade hoje, né? O que a gente vê muito aqui na academia são pessoas que também substituem, falam, não, mas eu como aveia, mas eu como integral, arroz integral, pão integral. E não entendem que é a mesma coisa, é carboidrato da mesma forma, é açúcar da mesma forma, vai dar os picos da mesma forma, né? Então, isso também vale a gente ressaltar, né? Quais são as fontes de amido, né, Vivi? São os grãos, né? Arroz, feijão, milho, ervilha, lentilha, grão de bico, quinoa, aveia, né? Então, lógico que se você for pensar, feijão é melhor do que arroz? Depende, né? Tem mais coisa no feijão que tem no arroz, mas um bife mata os dois, assim, de goleada, né? Em termos de nutrientes. E os grãos, né, eles são piores do que os tubérculos, né? Então, onde tem amido? Nesses grãos que eu falei, nos tubérculos. São tubérculos, é batata, batata doce, batata barô, batata inglesa, batata da China. É batata. Igual açúcar é açúcar, né? Açúcar é açúcar. Açúcar demerara, açúcar magro, açúcar gordo, açúcar roxo, açúcar verde. Açúcar é açúcar. E a baroinha, né? A mandioca, o polvilho. As pessoas comem biscoito de polvilho achando assim, estão abafando. Se vocês lerem o rótulo ali, tem gordura hidrogenada, açúcar. E polvilho é farinha altamente refinada da mandioca. Tapioca. Tapioca é desgraça. Tapioca é igual pão. Eu troquei o pão pela tapioca. E daí? Tapioca com queijo branco. Olha, a combinação perfeita para levar a pessoa para o precipício, né? Tem pessoas que emagrecem comendo assim. Tem pessoas que emagrecem comendo, contando calorias, tudo light, menos gordura, né? E comem mais carboidrato. Ok. Mas a maioria não. Se a maioria emagrecesse, se essa orientação resolvesse o problema de todos, a gente não teria um aumento de 60% nos obesos nos últimos 10 anos, sendo esses obesos jovens. Então, o maior aumento de 60% que houve no Vigitel do Brasil, no Brasil, foi em pessoas jovens, de 20 a 40 anos. Então, tem alguma coisa muito errada. Essa galera nem está na menopausa. Imagina quando chegar na menopausa. Então, não é que a tapioca faz mal para todos. Uma criança, uma pessoa magra, que não tem doença nenhuma, não tem resistência, pode comer tapioca, pode comer banana, pode comer laranja. Não deve comer excesso de açúcar, não deve comer excesso de suco, nem comida processada, por causa de câncer e outras doenças. Mas uma pessoa que está com resistência insulínica, uma mulher com ovário policístico, eu acho até má fé a gente falar para uma mulher com ovário policístico que a pílula vai resolver o problema dele e deixar ela comer tapioca. Ela não vai emagrecer. A não ser que ela faça muito exercício e conte calorias e fique passando fome. Mas a longo prazo, será que vai ajudar tanto assim? Porque tem doenças de resistência insulínica que não vai adiantar. É igual uma não diabético comer. Hoje eu dei uma entrevista na Record.
E me perguntaram por que que o obeso e tal. Aí eu falei que era para diminuir o carboidrato. Cortaram a minha parte da entrevista. E puseram uma nutricionista falando que para imunidade tinha que comer batata doce, inhame, não sei o quê. Então, o que que eu penso, pessoal? Eu acho que as pessoas estão muito resistentes a ouvir. Né? Quando não é o status quo, quando não é o que elas estão acostumadas a fazer, elas não entendem, não cai a ficha, né? Então, eu fico pensando, qual é o problema das pessoas ouvirem o que eu tenho a falar? Por que não deixar tudo o que eu falei? Pois é. Né? Doutora, porque é diferente, agride, né? É diferente. Uma coisa que eu tenho percebido é que, assim, a informação e o conhecimento, ele liberta, mas dependendo, assim, de quem manipula e de quem foi manipulado por muito tempo, por falta desse conhecimento, as pessoas se sentem ofendidas, elas se sentem agredidas, porque as coisas são simples. Mas a manipulação é tão grande por meio do conhecimento que alguns detêm, que quando você vem com algo simples, né, algo que vai facilitar a vida das pessoas, elas se sentem ofendidas e elas agridem, elas tentam, de alguma forma, não acreditar naquilo que você está falando. Por quê? Porque está mexendo com algo que a vida toda ela acreditou. É a relação afetiva da broa que a vovó fazia, do biscoito frito, do pãozinho quente da padaria que meu pai trazia de manhã, aquelas coisas de família, né, que o brasileiro tem muito. Então, quando você mexe no que você relaciona com o amor familiar, aquilo agride, a pessoa nem sabe por quê, ela se sente agredida. Agora, eu acho muito maior agressão um obeso fazer bariátrica. É uma mutilação. Às vezes você está gerando outra doença, quando é uma desabsorção, a pessoa vai ter que tomar ferro na veia para sempre, um monte de vitamina, corre o risco de dar tudo errado, metade reganha o peso em 10 anos. Sofreu uma mutilação. Isso para mim é radical. Radical é uma pessoa ter câncer porque ficou diabética, aumentou em 4 vezes o risco dela ter câncer, ou Alzheimer, que é 2 a 3 vezes maior. Radical, gente, é a gente ter uma doença porque a gente não consegue largar a mão do açúcar. Isso para mim que é radical. É você submeter seu corpo a uma destruição. A pessoa está obesa, não está dando certo o que ela está fazendo, ela tem o maior risco de artrose, de câncer, de Alzheimer, de AVC, de infarto, de diabetes, de gota, de esteatose hepática, de cirrose, de transplante hepático, que a maior causa de transplante hepático hoje é a esteatohepatite não alcoólica, causada pelo carboidrato em excesso, né? Principalmente frutose, que é o que eu estava falando aqui. Então, o que é radical? Eu fico pensando, mas ninguém segue essa dieta. Ninguém segue a outra também, não? Todos os estudos mostram que após 2 anos, nenhuma dieta funciona mais. Não é porque a dieta não funciona. A dieta funciona se você fizer. Mas é porque as pessoas olham e falam, é uma dieta, é um regime, é uma imposição. É de fora para dentro. Né? Enquanto você não fizer isso de dentro para fora, você nunca vai chegar lá. Exatamente. Para de brigar, que a briguinha. Tá afim de comer uma pizza, vai lá e come, mas não é o seu estilo de vida. Isso é uma exceção. É uma vez por mês. Seu estilo de vida é uma comida saudável. Depende dos casos, né, doutora? Uma pessoa que escolhe por estilo de vida e de vez em quando abre uma exceção, ok. Mas uma pessoa que não pode, né? Realmente ela tem que mudar. E aí as exceções é o que a gente sempre fala aqui na academia. Cuida da sua saúde para que lá na frente você não tenha que cortar tudo por um dever, por uma obrigação para se manter vivo. Então, assim, mantenha a sua saúde, a sua alimentação em dia para você poder abrir as suas exceçõuma e não ser obrigado a tirar tudo. Eu vejo crianças tomando refrigerante em fila de supermercado. É uma vergonha dar refrigerante para uma criança. É uma tristeza. É um assassinato, assim, futuro. É uma vergonha, é um absurdo alguém dar refrigerante para uma criança. Se você vai dar alguma coisa, dá um refrigerante 0, pelo menos. Que é péssimo também. Péssimo. Mas assim, numa eventual, agora, de dia a dia, de segunda a sexta, os meninos comendo biscoito recheado, biscoito de polvilho. Ninguém come nada, não come comida. Né? A criança, ela tem que comer comida, batata, vai fazer frito na airfryer, não usa um óleo vegetal de semente que dá câncer, né? Óleo de canola, girassol, soja e milho, são péssimos para a saúde, não usem isso, frita na airfryer, assa, né? Vai fazer um bolinho e tal, em vez de usar açúcar no bolo, usa uma banana, né? Pode até usar aveia, quem não tem nada, né? Quem não tem problema de saúde nenhum, não tem problema intestinal, não tem gases demais, você comer arroz com feijão de vez em quando, não vai matar ninguém, não. É comida de verdade, pelo menos. Eu não acho que grão é saudável para metade das pessoas, mas para algumas é.
Sim. Né? Eu respeito a diferença. Meu filho come arroz e feijão. Mas o que ele gosta mesmo é de carne. Eu conversei com ele outro dia e falei, Pedro, o que você gosta? Carne. Mas qual carne? Tipo picanha? Ele é. E porco? Não. E frango? É. Coraçãozinho? É. E sardinha? Ele falou, sardinha. Eu falei, e batata? Não. Eu falei, eu gosto de carne. Eu falei, entendi. E bacon? Ele falou, e bacon? Eu falei, ah, tá. Nossa, se você pegar uma criança e colocar um bife e uma folha, vocês acham que a criança, nossa espécie, ela vai mais para proteína animal mesmo. Não tem nada de errado com salada e comer folha. Então, meu filho aqui come de tudo. Tem um monte de gente perguntando, e o que eu vou dar pro meu filho, né? Desesperado. Dá comida. Comida, né? Comida, gente. Comida. Não tem segredo. Dá ovo de manhã, Entendeu? Dá fruta, a fruta inteira, para mastigar. Quantas pessoas conseguem comer 10 maçãs? Mas você consegue fazer 10 maçãs virar um copo de suco, a pessoa bebe e quer mais. Que não dá saciedade, é frutose sem fibra. Então, para quem tem que emagrecer, é um raciocínio. Para quem está saudável, magro, não tem doença nenhuma, é outro. Cada um é um. Mas o denominador comum é comida processada é uma porcaria. Sim. Né? Gordura trans, açúcar. E o sal de mesa não é o vilão. Poucas pessoas são sensíveis ao sal. 10% das pessoas que têm pressão alta realmente têm que restringir sal. E adivinha o quê? O pior sal não é o sal de mesa, é o sódio que tem nos alimentos processados. Exatamente. Que não tem gosto de sal, porque tem tanto açúcar que o sal mascara. Então os biscoitos têm sal, creme cracker tem sal, biscoito de maisena tem sal, tudo tem sal. É maquiagem industrializada. É açúcar, gordura e sal, na combinação perfeita para que nenhum se sobressaia e a pessoa coma e queira mais. E enjoe com menos tempo. Tem gente que ganha dinheiro com isso. Exato. Com a combinação. E a ideia, gente, não é realmente trazer algo que vai fazer condenação para vocês, é para libertar, né? Essa é a proposta, é trazer conhecimento para que vocês saibam que existe uma nova forma, que existe uma forma que sempre foi a correta, mas que a gente, eu costumo dizer que o novo, né, é o que a gente está vivendo hoje. Sempre um pacotinho novo, um lançamento novo, a indústria, ela caminha junto, infelizmente, caminha junto com a indústria farmacêutica e alimentícia, elas andam de mãos dadas, e assim, quanto mais conhecimento a gente tiver, a gente souber como lidar com tudo, mais a gente vai saber fazer as escolhas. Então, o que eu vou dar? Muita gente, às vezes, aqui na academia fala, mas vocês são muito radicais, ou a teoria dos radicais, né? Não é ser radical. Eu pretendo chegar na minha velhice bem, com saúde, mas para isso eu preciso agora fazer boas escolhas, e às vezes você vai ter que ser radical. Eu até às vezes uso, né, algumas analogias que assim, uma pessoa que é dependente química de alguma droga, você não pode ir diminuindo a droga, você precisa tirar ela da droga, né? Tem algumas pessoas que dá pra gente diminuir, Vivi. Tem alguns pacientes compulsivos. Eu trabalho muito com a Mônica, né, que é coach, e assim, alguns pacientes, e com o Rodrigo, que é psiquiatra, alguns pacientes eles não conseguem, eles são muito 880. Se eles furarem a dieta, eles ficam a semana inteira furando e se sentem fracassados, aí não fazem mais a dieta. Então, esse tipo de perfil, vale a pena ir mais devagar, vale a pena usar uma nutrição mais comportamental. Eu não era assim, não. Eu aprendi a ser assim com a Mônica e com o Rodrigo. Então, a gente vai convivendo com esses profissionais que lidam muito com o sofrimento humano, que a gente lida, mas a gente não tem, assim, a expertise, né? Eu sou mais rachada, assim. Eu tirei, pronto, acabou. Mas eu tenho outras dificuldades. Então, a pessoa tem dificuldade com carboidrato, eu tenho no relacionamento. Entendeu? Cada um com seus problemas. Então, às vezes, dá pra ir devagar. Eu tenho feito isso, porque a pessoa, quando ela come muita comida processada, ela vai ter abstinência. Até o 5º dia de retirada, ela tem abstinência química. Irritabilidade, insônia, depressão, choro. Então, se você tira o carboidrato todo, ela pode ter abstinência mais o mal-estar da low carb e não dá conta de manejar. Então, é interessante, primeiro, você tirar a comida processada. Comer só comida de verdade, ponto. Faz isso um tempo. Quando você estiver se sentindo muito bem, você dá o próximo passo. Isso é o próximo passo. E quando você vê, você já está se sentindo tão bem que valeu a pena. Então, radical para mim é eu gastar R$300 com anti-inflamatório e remédio para enxaqueca por mês. Que é o que eu gastava. Radical para mim é eu passar mal, ficar cansada, acordar às 3 da manhã e ter um monte de alergia de pele. Um monte de it esquisita que eu tinha. Radical é isso para mim. E eu continuar me intoxicando. Sem saber, né, gente, que quando eu descobri eu parei. Mas eu fico pensando, o que é mais radical? É você continuar ingerindo glúten se você tem uma doença autoimune, sabendo que o glúten pode piorar essa doença e talvez até gerar mais outras doenças autoimunes,
Ou se você tem uma intolerância não celíaca ao glúten, você não tem doença celíaca, mas você tem enxaqueca, você tem dermatites, você tem urticárias, você tem uma TPM desgraçada, você tem dor no corpo, umas dores articulares que ninguém explica, uma mente ruim, um cansaço, uma fadiga. Você tira glúten em 30 dias, façam isso. Se vocês têm qualquer um desses sintomas, ou todos eles, tira trigo 30 dias e me fala. Ah, não melhorei totalmente. Tira o leite, aí você vai ver. Então, assim, às vezes não precisa ser, não precisa ser cetogênica a dieta. Às vezes, só de ser paleo, sem leite, sem grãos, já ajuda demais. Se você não tem que emagrecer, não tem que ser cetogênica. A não ser que você tenha uma doença autoimune em atividade, um câncer, uma enxaqueca monstra, né? Aí tudo bem. Né? Então, o pessoal está falando Transforma aqui, Vivi. É verdade, a gente tem um programa que chama Transforma, a Kátia. A gente tem um programa. Né, o Transforma é um programa. A gente tem uma nutricionista, que é a Daniela Godoy, e a Mônica, que é coach. Lá a gente ensina a mudança. Porque o que eu entendo? Tem pacientes no meu consultório, consulta comigo, pagou a consulta e falou, ó, eu acho que seria interessante você entrar no Transforma. Porque você vai ter um grupo, você vai ter um coach, uma nutri, então um trabalho multidisciplinar. E aí meu personal foi lá e deu agora no Transforma, deu uma palhinha lá e fez uma live, ensinou exercício com elástico e tal. Coisa que dá para fazer em casa. Então, gente, exercício físico, musculação, exercício resistido, com uma coach que te ajuda a se livrar da compulsão e a dormir melhor, e a meditar, e a lidar com as suas dificuldades e ir para frente, sem olhar para trás. Uma nutricionista. Então, quando a gente trabalha junto, você deve ter aí, né? Você deve trabalhar com uma nutricionista, alguém legal, né? Então, é interessante você ter. Então, você tem uma coach, uma nutricionista. Não é muito melhor no trabalho assim? Funciona muito mais, porque às vezes tem questões que, como você falou, que estão relacionadas ao bolinho do café da tarde. Eu tinha isso. Eu tinha esse apego emocional que eu não entendia porque que eu não conseguia largar o pãozinho do café da tarde, né? Mas era realmente mais emocional, mais pela questão relacional do que propriamente pela necessidade. O cachorrinho tá latindo, eu tô com saudade da minha. Ele veio aqui falar oi pra mim, o Dangozinho. A minha sempre aparecia nas lives, a Gaia, agora não, tadinha. Ô, Vivi, mas você tem academia aí, né? Aonde que você tá? Sim. Aonde que você tá? Nós estamos aqui em São Paulo, na região do Butantã, na Vila Sônia. Mas a academia é sua? Sim, sim. Mas qual que é a sua formação? Eu sou administradora. Você aprendeu tudo isso quebrando a cabeça. Estudando. Você vê que é engraçado como que hoje médicos, né? Hoje o pessoal que sai do esse Transforma tem vários níveis, né? Aí tem até um avançado. Aí tipo no avançado é tipo biohacking. Entra médico para aprender. Aí eles vêm consultar comigo. Depois que acabou tudo, sabe? Eu consegui uma vaga, vim consultar. Eles me falam assim, Janaína, eu fui no médico com colesterol alto. Aí eu tava fazendo a cetogênica. Na época, meu LDL subiu um pouquinho, então o médico quis me dar a tal da simvastatina. Aí eu falei pro cardiologista, mas doutor, a minha relação triglicérides HDL está menor que 2. A minha ApoB, ApoA1 está menor que 0,6. PPCR acabou. Por que o senhor quer me dar estatina? Diz que os médicos olham assim. Então é tipo você tá aprendendo, você tá vendo. Meu objetivo é esse, que as pessoas não sejam mais pau mandado de médico que não estuda. Exatamente. Essa, doutora, assim, é o meu propósito de vida. Eu falei que eu encontrei o meu propósito de vida. É levar realmente um conhecimento que as pessoas vão ser libertas verdadeiramente. Porque, assim, eu vejo tantos profissionais que saem da faculdade, e nada contra. Eu sei que também tem um sistema que trabalha para que pessoas saiam robozinhos da faculdade para favorecer as grandes indústrias. De verdade, eu acredito nisso. Mas eu acho que cabe a cada um de nós, o pouquinho que a gente sabe, tentar levar esse conhecimento para que pessoas sejam libertas e pelo menos sejam curiosas. Porque eu falo, gente, não tem como dominar tudo, você precisa realmente pesquisar, estudar, mas sejam curiosos, pesquisem, não fica só com uma opinião, vai atrás, se informa, né? E não escuta a opinião pessoal das pessoas. Procura Instagrams que tem artigo científico respaldando. Porque artigo científico tem para qualquer coisa, tá, gente? Mas tem um curso que chama SBE Academy. SBE Academy, que é de saúde baseada em evidência, que é do José Neto. Esse curso, para quem é da área da saúde, ele é essencial. Para quem não é também, tem muita gente que não é. Para aprender a criticar os artigos que o povo solta aí, inclusive na mídia.
tá? Então, é um curso muito bacana e eu indico demais. Porque até os médicos, eles pegam um guideline e falam, mas tá aqui no guideline? Guideline foi feito com artigos selecionados, não foi uma revisão sistemática da literatura. Aquele artigo foi feito, por exemplo, um artigo falando que carne dá câncer. Se você vai olhar quem fez, foi o cara de Harvard que é vegano, ativista. Ele escolheu artigos que ele quis e deixou de fora os que ele quis. Quando você vai olhar o artigo em si, não há sequer uma relação plausível de associação entre carne e câncer. Não tem nem associação. Como que uma coisa pode causar? Mas quem não entende, cai na conversa. Então, a gente tem que se defender, gente. Não adianta, não. Não acreditem em mim, não. Igual eu falo com meus pacientes, não acredita em mim, não. Então, você tá com enxaqueca aí, faz dieta cetogênica, tira a caseína, diminui leite e tal. Consulta comigo, eu te oriento. A Daniela, não precisa nem consultar comigo. Se quiser só tentar a dieta. A Daniela, a nutricionista, trabalha comigo. Consulta com a Daniela. Se quiser fazer os exames, olhar, pode consultar comigo. Mas o fato é, tente uma mudança. Não fique só olhando para essas notícias na televisão, quando aparece uma pessoa que fala como a mandioca que vai melhorar a sua imunidade, é essencial o carboidrato para a imunidade. Não tem embasamento científico nisso. Isso é uma ignorância que existe. Tá certo? Então não tem embasamento. Então, da onde que a pessoa tirou isso? Me prove que carboidrato é essencial para a imunidade. Porque eu te provo que para um diabético, tirar o carboidrato é essencial para o controle dele. Isso é essencial para a imunidade dele. Doutora, e uma coisa assim... Ai, desculpa, falando dessa questão do carboidrato para diabéticos, já se sabe que uma pessoa que controla o carboidrato, principalmente para diabetes tipo 2, né? Eu até anotei os tipos de diabetes aqui, né? O DM1, o diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional, lá da Todos. Todos têm que controlar carboidrato. Né? Todos. Não, o diabetes tipo 1, 10% dos no mundo inteiro estão controlados. 10% com a glicada de 7. Os diabéticos do Bernstein, que fazem low carb com alta proteína, não é low carb high fat, tá, gente? É low carb com muita proteína. A glicada deles é 4,8. É de uma pessoa normal. Ninguém consegue isso, o que usa insulina, sem ter hipoglicemia. É dificílimo. Tá? Eu fui preceptora do ambulatório de diabetes tipo 1 do HC há 2 anos. Os meninos vêm da pediatria, os meninos adolescentes, tudo glicada de 14. Normal é 6. 5. Então, é terrível. E as pessoas estão ficando cegas, tá? Eu vou fazer uma live com o Marquezine, terça-feira, 7h30 da manhã, no Instagram dele, sobre pé diabético. Quem tiver interesse em saber, vocês vão ficar assustados. Então, para mim, radical é o que eu vivi 5 anos no Risoleta, vendo os diabéticos sendo amputados, indo para casa e voltar para amputar mais um pedaço. E você já conhece a pessoa, você já gosta da pessoa, já tem relação, porque só eles já vêm para eu olhar, né? O doutor já nem foi me olhar quando interna. Eu olhava, a mesma pessoa sempre, e a pessoa voltava, doutor, me chega em casa, os médicos mandam comer arroz, feijão, aqui no hospital banana, pão de sal, vou comer o quê? Então, assim, é angustiante você ver. Isso para mim que é radical. É você ver que não funciona e insistir no erro. Não é nada mais radical, você perder uma perna, e a maioria acaba perdendo a vida. Quando é obeso e diabetes é pior, né? Ué. Doutora, o tema da nossa live é diabetes, obesidade, enfim. É genético ou é ambiental? Qual é essa relação? A genética influencia muito. A genética influencia. O ovário policístico é genética. A pessoa tem que se cuidar a vida inteira, senão ela pode engordar, pode ter até diabetes gestacional, até DEG, que é a pré-eclâmpsia na gravidez, né? Mas toda pessoa com ovário policístico vai ser obesa, diabética e nunca mais vai emagrecer e vai ter o sovaco preto? Não. Se você baixar a insulina, sua axila pode até clarear. Eu tenho pacientes que a axila clareou. Era preta, clareou. Ah, minha axila é preta há 20 anos. Tá, talvez não vai clarear. Mas vai melhorar? Então, assim, tem a genética, tem a epigenética, né? Que é a mulher grávida se entupindo de porcaria e o filho dela, que nunca ia ter nada, vai ter diabetes no futuro porque ela se entupiu de porcaria na gravidez. Né? Isso é epigenética. Então, no útero você é influenciado pelo seu ambiente. Influencia, gente. Mas isso, 10, 20%, né? Se a gente conseguir devolver o cavalo de Troia, tirar essa genética, esse presente aí que as pessoas vestem, né? Ah, é genética, eu vou ser assim pra sempre. Não tem jeito, eu sou gordinho. Não!
pode ser mais difícil para você emagrecer porque você tem a genética ruim do que para aquele outro. É igual a mulher e o marido que vem fazer a dieta, o marido perde 20, ela perde 3 em 2 meses. Acontece. Com frequência. Então, é mais difícil, mas não é impossível. Se você realmente quiser, se propuser mudar seu estilo de vida, fazer um tratamento sério, sem picaretagem, com nutricionista e endocrinologista, tratar o seu emocional, pegar um personal, fazer atividade física. Se não tiver dinheiro para personal, vai fazer atividade física no dia que você conseguir. Hoje está cheio de aula de graça no Instagram. Pelo menos você se movimentar, você vai conseguir. Pode demorar, mas você vai conseguir. Né? A gente vê isso, às vezes a pessoa entrou no Transforma, tem que perder 20 quilos, não perde nada no primeiro, aí fala assim, não, aí quando vai fazer exame, a insulina tá 80. Insulina é alto, não é abaixo de 5, né? Então, às vezes demora para vencer a resistência insulínica e aí começar a emagrecer. Então, às vezes você precisa ganhar músculo para melhorar o seu metabolismo e começar a emagrecer. Você tem que ter um pouco de saúde para emagrecer, não é só emagrecer para ter saúde. Então, às vezes, sua tireoide tá bichada, tá ruim, a tireoide não tá legal. Você tá com a mão gelada, cabelo caindo, bolsa embaixo dos olhos, constipado, depressivo. Tudo sintoma de hipotireoidismo. Não vai emagrecer. Então, tem que olhar tudo. O corpo, o espírito, o emocional, tudo tem que ser olhado na pessoa. Por que ela adoeceu? Às vezes ela acha que ela não merece emagrecer. Tem casos de mulheres que foram abusadas, que elas engordaram e elas não querem chamar atenção. Isso tá lá enfiado na cabeça dela, não quer chamar atenção, ela foi abusada. Não vai emagrecer enquanto ela não tratar o emocional dela. A gente fala tem mulher que a mãe academia. Tem que tratar o emocional, é muito importante. O corpo reflete o que a emoção tá. Já falta 5 minutos, acredite, 3 minutos, gente. Passou muito, muito rápido. A gente trabalha muito aqui, doutora Janaína, na academia, com essa questão do emocional também. Então, uma pessoa que às vezes ela engorda muito, ela, realmente a gordura é uma capa de proteção, né? Então, é uma forma dela se esconder do mundo, né? Então, realmente precisa tratar mesmo as 3 áreas. A gente costuma dizer que nós somos um ser trino, né? Espírito, alma e corpo. Então, a gente precisa cuidar das 3 partes. Nem só uma, nem só a outra, né? Nem tanto o céu, nem tanto a terra. A gente precisa ter esse cuidado com o todo. E... doutora Janaína, eu coloquei aqui uma outra pergunta que, assim, acho que até a senhora já respondeu. Os riscos da obesidade e da gordura visceral. Que são esses, né? Esteatose, toda a senhora já Lembrando citou, que a gordura visceral é gordura entre os órgãos. Nem sempre a pessoa tem banha visível. Às vezes é aquele estômago alto, né? Então, tem a gordura visceral dentro do fígado, entre os órgãos, tá? Essa gordura é a pior. Foi o que eu falei, ela aumenta a inflamação, aumenta o risco de câncer, de Alzheimer, de derrame. Ela piora a resistência hepática à insulina, então o fígado fica produzindo mais glicose. Ela é um alien dentro de você, você tem que se livrar dela. Porque ela joga contra você e ela quer que você engorde tudo de novo. Que ela é uma bola de neve. Né? Então, acho que eu falei bastante sobre isso no começo, né? Tem mais alguma pergunta? Não, as perguntas acabaram. Eu só queria completar falando que a questão de quando a gente começa a ter hábitos saudáveis, todo o corpo ele vai corresponder, né? Todo o corpo vai te dar sinais ali e não tem jeito. É pelo alimento, né? Porque a gente coloca para dentro, ele vai retribuir o que foi colocado para dentro. E assim, uma coisa que é muito importante é saber que comer comida de verdade é o principal. Você vai se manter nutrido. Então, hoje a gente vê muitas pessoas com nutrição, com a imunidade baixa. Por quê? Porque só se alimentaram, mas não se nutriram. Então, eu sempre falo, gente, vocês precisam se nutrir. E se nutrir do quê? De coisas boas, coisas que vão trazer nutrientes, vitaminas, que vai te deixar forte. Não apenas alimentado por aquele tempo, né? Os alimentos têm que ser nutricionalmente densos, né? O que a gente fala, um bife de fígado tem muito mais vitamina, ferro, né? E tem proteína também e gordura do que talvez um prato de uma pessoa que está comendo arroz, feijão, batata frita, farofa e um pedacinho de frango, assim, um pedacinho de carninha, assim. Então, aonde tem nutrientes, onde tem a vitamina com a proteína, a gordura certa, ovo, queijo, carnes, castanhas, verduras, né? De baixo amido. Né? Que tem maior quantidade de nutrientes, vitaminas e tal. Então, as frutas também têm vitaminas, né? Algumas frutas mais carboidrato que outras, mas se você não tem doença, né? Só quero manter minha saúde.
Tudo bem comer fruta, né? Não precisa comer fruta o dia inteiro. Pode comer fruta de sobremesa, em vez de comer no meio da tarde, para não dar um pico de insulina, né? Que é uma dica. Mas realmente, gente, focar em alimentos nutricionalmente densos, sabe? Escutar isso que nós estamos falando aqui, buscar mais informação. Meu Instagram é Janaína Endócrino, tá? Eu falei do Transforma ponto oficial. O meu é Janaína Endócrino. Sigam. Eu tô vendo que a Vivi é uma pessoa super interessada. Sigam a Vivi. Ela me chamou para falar disso, e as perguntas dela foram de uma pessoa que se preocupa. Muito obrigada, gente. Foi lindo. Eu adorei essa live. Doutora, antes que acabe, muito obrigada. Eu espero que a gente tenha outros momentos como esse. Foi muito enriquecedor de informação e conhecimento. Gente, essa live vai ficar gravada por 24 horas.